Assim o Senhor Deus me fez ver, eis que ele formava gafanhotos, no começo do crescimento da plantação tardia, e eis que era a plantação tardia, depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer a plantação da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, por favor, como Jacó poderá sobreviver, pois é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, isto não acontecerá, disse o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, eis que o Senhor Deus pretendeu executar juízo com fogo, e consumiu um grande abismo, assim como consumiu uma parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, por favor, como Jacó poderá sobreviver, pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, isto também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Assim ele me fez ver, eis que o Senhor estava sobre um muro que havia sido feito conforme o prumo, e havia um prumo em sua mão. E o Senhor me disse, o que vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei um prumo no meio de meu povo Israel, não mais o tolerarei. E os altos de idolatria de Isaque serão arruinados, e os santuários de Israel serão arruinados, e me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou mensagem a Jeroboão, rei de Israel, dizendo, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. O país não poderá suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós, vidente, vá embora, e foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Porém não profetizes mais em Betel, porque ali estão o santuário do rei e o palácio real. Então Amós respondeu a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era criador de gado, e colhedor de frutos de sicomoros. Porém o Senhor me tomou do trabalho com o gado, e o Senhor me disse, vai, e profetiza a meu povo Israel. Agora pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Por isso, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e tua terra será repartida, tu morrerás em uma terra impura, e Israel será levado cativo de sua terra. Assim o Senhor me fez ver, eis um cesto com frutos de verão. E ele disse, o que vês, Amós? E eu disse, um cesto com frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre meu povo Israel, não mais o tolerarei. E os cânticos do templo serão gemidos naquele dia, diz o Senhor Deus, os cadáveres serão muitos, em todo lugar serão lançados. Silêncio, ouve isto, vós que tragais os necessitados, e arruinais os pobres da terra, dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o alimento? E o sábado, para abrirmos os depósitos de trigo, e diminuirmos a medida, aumentarmos o preço, e fraudarmos com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, e venderemos os refugos do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, eu nunca me esquecerei das obras deles. A terra não se abalará por causa disto, e todo habitante dela não chorará. Certamente ela se levantará como um rio, se agitará, e se afundará como o rio do Egito. E será naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia, e escurecerei a terra no dia claro, e tornarei vossas festas em luto, e todas as vossas canções em pranto, e farei com que todos se vistam de saco, e se façam calvas sobre todas as cabeças, e farei com que haja luto como de um filho único, e seu fim será como um dia amargo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome à terra, fome não de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. E irão sem rumo de mar a mar, do norte até o oriente, correrão de um lado para o outro em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele tempo as belas virgens e os rapazes desmaiarão de sede. Quanto aos que juram pelo pecado de Samaria, e dizem, vive o teu Deus de Dan, vive o caminho de Berseba, esses cairão, e nunca mais se levantarão. Vi o Senhor que estava sobre o altar, e disse, fere o topo das colunas, para que se estremeçam os umbrais, despedaça-o sobre as cabeças de todos, e os últimos deles matarei à espada, não haverá entre eles que fuja, nem quem se livre. Ainda que cavassem até o mundo dos mortos, da minha mão os tomaria, e se subissem até o céu, dali eu os faria descer, e se escondessem no topo do Carmelo, ali eu os buscaria e os tomaria, e ainda que se escondessem de diante de meus olhos no fundo do mar, até ali mandaria uma serpente para os morder, e se forem levados em cativeiro diante de seus inimigos, ali mandarei a espada que os matará, e porei meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Pois o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e choram todos os que nela moram. Ela toda subirá como um rio, e se afundará como o rio do Egito. Ele edificou suas câmaras no céu, e fundou seu alicerce sobre a terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Eu sou é o seu nome. Vós, filhos de Israel, por acaso não sois para mim como os filhos de etíopes? Diz o Senhor, por acaso eu não fiz subir a Israel desde a terra do Egito, assim como os filisteus desde Caftor, e os sírios desde Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o exterminarei da face da terra, mas não exterminarei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que dou ordem para que a casa de Israel seja cirandada entre todas as nações, assim como o grão é cirandado na peneira, e nenhum grão cairá na terra.
Morrerão à espada todos os pecadores de meu povo, que dizem, o mal não chegará a nós, nem nos encontrará. Naquele dia voltarei a levantar a caída tenda de Davi, fecharei suas brechas, repararei suas ruínas, e a reconstruirei como nos dias antigos, para que tomem posse do restante de Edom, e todas as nações que se chamam pelo meu nome, diz o Senhor, que faz isto. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. E reverterei o cativeiro de meu povo Israel. Então eles reconstruirão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o vinho delas, e farão jardins, e comerão o fruto deles. Pois eu os plantarei em sua terra, e nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Parabéns, você terminou o livro de Amós. E escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que eu te dei diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tu tens pouca força, e guardaste minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu entrego alguns da sinagoga de Satanás, dos que dizem ser judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham, e fiquem prostrados diante dos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para testar aos que habitam sobre a terra. Eis que eu venho em breve, guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, e sobre ele escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E escreve ao anjo da igreja dos Laodicenses, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o principal da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que tu nem és frio, nem quente. Melhor seria que tu fosses frio ou quente. Portanto, porque tu és morno, e nem frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, e tenho-me enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que estás miserável, coitado, pobre, cego e nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e a vergonha de tua nudez não apareça, e unge teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo, portanto sê zeloso, e te arrepende. Eis que eu estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se sente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e me sentei com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.